Convido agora todos a se sentarem. Sejam bem-vindos à Casa Luz de Jesus. Antes de iniciarmos, gostaríamos de informar que a nossa casa realiza todo o segundo sábado do mês as ações de caridade. Então a gente atende as famílias carentes e cadastradas aqui no nosso município. E para essa iniciativa a gente pede a colaboração de quem sentir no coração, doações de alimentos, roupas, calçados. E quem sentir também dinheiro ali no caixinha a gente deixa à disposição. Antes de iniciarmos, eu vou ler uma passagem do livro Vinha de Luz, capítulo 23. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietudes de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê, comumente, as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se do que lhe são os próprios. Convido agora todos a se sentarem confortavelmente, fecharem os nossos olhos, acalmarem o coração para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, iniciemos nossa prece com a gratidão pela vida, pedindo que a espiritualidade guie a palestrante e intua as suas palavras em nossos corações. Que nesse momento de paz e recolhimento, elevamos nossos pensamentos à Tua presença, agradecendo pela oportunidade bendita de aprendizado e renovação. Ampara-nos, Senhor, para que essa palestra seja um espaço de luz, onde possamos compreender mais profundamente os caminhos da cura espiritual e da libertação. Que os benfeitores amigos que nos acompanham envolvam esse ambiente em vibrações de serenidade e amor, afastando toda influência perturbadora e inspirando-nos a cultivar pensamentos de fé. Que possamos entender que a verdadeira cura da obsessão começa dentro de nós mesmos, no esforço diário de transformar os sentimentos e atitudes, buscando a harmonia com a Tua vontade divina. Que assim seja. Convido agora a nossa palestrante da noite, Luciane. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre obsessão. O que é a obsessão? Se nós formos procurar no dicionário, a obsessão é uma importunação, uma ideia fixa e perseverante, uma preocupação contínua. Então, a gente fala assim, eu estou obcecada por aquela pessoa, só estou pensando naquela pessoa. Estou obcecada por tal assunto, só estou pensando naquele assunto. Então, a obsessão é quando você está como se fosse com um hiperfoco em alguma coisa, né? Quando tem a obsessão. Agora, quando que é a obsessão do lado espírita? Ela nada mais é do que a escravização temporária da mente. Por isso que eu coloquei aqui essa imagem das marionetes. Porque é o domínio que alguns espíritos têm sobre algumas pessoas e com esse domínio eles conseguem manipular, praticar certos atos, fazer com que as pessoas ajam conforme eles querem e não conforme as pessoas gostariam de agir. Então a pessoa meio que se torna uma marionete do obsessor. O obsessor vai interferindo na vida dela, nas atitudes dela, para tentar controlar ela de alguma forma. O que causa a obsessão? Então, da mesma forma que uma doença vem no nosso corpo físico por alguma razão,
daqui a pouco eu não me alimento bem, estou fazendo excesso do uso de álcool, então posso desenvolver um câncer ou algum tipo de doença que vem no corpo físico. A obsessão é uma falha na nossa parte mental que abre brechas para que os espíritos inferiores cheguem até nós. Como é que essa obsessão acontece? Como é que os espíritos conseguem chegar na gente? É como se fosse um rádio. Tem um rádio que está conectado. Aí vem uma rádio clandestina. E essa rádio clandestina começa a emitir sinal. E vai roubando o sinal da minha rádio, que é legal. E aquela rádio que é legal não faz nada. Vai deixando, vai deixando. E nisso aquela rádio que é inferior, que é errada, ela vai tomando conta. Até que chega um momento que daqui a pouco você não sabe mais com qual rádio você está conectado. Se é com a sua, que é legal, ou se é com a outra rádio, que é ilegal. Ela vai abafando o sinal, abafando a tua sintonia com você mesmo e com os bons espíritos, ao ponto de daqui a pouco ela te dominar. Mas é como se fosse um sinal de rádio, porque ela ocorre muito através do pensamento. Geralmente, né, através da brecha que nós abrimos. A doença física entrou no nosso corpo porque a gente deu brecha. Como é que a doença espiritual chega também no nosso corpo? Quando a gente dá brecha, quando a gente abre o espaço. Por exemplo, daqui a pouco eu sou uma pessoa invejosa. Daí eu tento me controlar, estou indo no centro espírita, mas eu vejo ali uma guria de repente com a bolsa que eu acho legal. Eu começo, mas eu queria aquela bolsa. Aí começa a abrir uma invejinha, uma invejinha. Se eu não dominar e não cortar aquilo logo do começo, ela vai tomando conta. Eu estou invejando a bolsa, eu estou invejando o corpo, eu estou invejando a vida dela, e eu paro de viver a minha porque estou obcecada nela. Então é aí que a gente abre a brecha para a obsessão, para os espíritos inferiores chegarem. Cada um de nós estamos num planeta de provas e expiações. Então todos nós temos o nosso ponto fraco. Todos nós temos alguma falha, alguma coisa no nosso caráter que nós estamos aqui para melhorar. E os espíritos inferiores sabem qual que é o nosso problema. Então é ali que eles vão chegar. É ali que a nossa ferida está aberta. Se daqui a pouco eu tenho inveja ou eu tenho raiva demais, ele vai me cutucar para que eu instigue a raiva. Vai fazer com que daqui a pouco aconteça alguma coisa no trânsito comigo e eu comece a xingar e fique com raiva daquela pessoa. Aí qual que é a minha atitude? Como é que eu devo agir? Se eu sentir a raiva e eu percebo que a raiva é uma coisa que me incomoda, eu tenho que tentar me controlar. É normal que a gente sinta alguma coisa, né? Nós somos vivos, a gente vai ter todos os tipos de sentimento. Mas como que eu vou lidar com isso? Eu vou carregar aquela raiva do trânsito para o resto do meu dia? Ou eu vou carregar ela só naquele momento? Se eu carregar ela para o resto do meu dia, eu começo a abrir a brecha para a rádio clandestina. E é ali que eles vão entrar. E daqui a pouco eu vou ficar escutando só eles, só eles, só eles. E quando eu vejo, estou dentro de uma obsessão e nem percebi. Diz o livro dos Espíritos que os Espíritos, eles nos dirigem, de originário, são eles que nos dirigem através dos nossos pensamentos. Só que como é que eu vou saber que tipo de espírito que está falando comigo? Que se de originário são eles que nos dirigem, como é que eu vou saber que tipo de espírito que está me dirigindo? Que tipo de espírito está ao meu lado? Depende do jeito que eu estou, da forma que está o meu espírito. Eu vou atrair que tipo de pessoas perto de mim? Bons espíritos ou maus espíritos? Como é que está a minha vibração? Como é que está a minha sintonia? Como é que estão os meus pensamentos? Mas daqui a pouco eu tenho dificuldade, estou passando por um processo difícil na minha vida, estou então em altos e baixos o tempo todo. Então, quando você está em altos, é mais fácil da gente rezar, da gente pensar em Deus. Faz uma oração para ela te proteger nos momentos baixos. Eu sei que muitas vezes, quando a gente está mal, a gente tem dificuldade até de rezar, né? Então, tenta abrir um livro, se você não consegue se concentrar no Pai Nosso. Abre um livrinho desses de mensagem, dá uma lida, que já vai te auxiliar a sair daquele estágio que você se encontra. Como que eu vou definir qual que é o espírito que está falando comigo? Os obsessores têm uma característica muito comum, que é a ordenação. Eles estão sempre mandando. Eles estão sempre no comando, dirigindo vozes de comando. Faça isso, faça aquilo, não fique perto dessa pessoa. Espíritos benfeitores não fazem assim. Os espíritos benfeitores são os nossos amigos que estão ao nosso lado. E vocês já viram um amigo falando para você, não, você vai lá e tem que fazer isso.
Ou o teu amigo vai te falar, olha, se eu fosse você, eu faria dessa forma. Tu não acha que dessa maneira ia ser mais leve? Você não acha que é assim? Você não acha que é assado? Ele te dá a possibilidade. Ele te dá o livre-arbítrio. O direito de escolha é teu. Então você precisa ouvir o que é bom e o que é ruim. E dentro de nós a gente sabe o que é bom e o que é ruim. Então a gente tem que saber para quem que vai dar brecha. Eu lembro que uma vez eu trabalhava no atendimento fraterno e uma mulher falou assim para mim, Lu, eu escuto vozes de comando para que eu cometa o suicídio. E essa palavra me marcou, vozes de comando. Obviamente que não era um espírito benfeitor, que falava para ela, não, você tem que cometer o suicídio porque isso vai acabar com o teu sofrimento. Claro que não. Imagine se um espírito benfeitor ia falar isso. Era uma obsessão já. Então a gente precisa prestar atenção da forma que a gente está. Eu falo aqui vozes, né? Porque no caso dela foram vozes de comando que ela escutava mesmo. Mas muitas vezes a gente não escuta essas vozes. É dentro da nossa cabeça, né? É o nosso sentimento, que pode ser um obsessor ali, buzinando no nosso ouvido, e daqui a pouco a gente pode dar ouvido para a pessoa errada, achando que está fazendo certo. Diz o Divaldo que há muito mais gente obsediada do que se pensa. Estamos sempre sob a influência dos espíritos. Somos inspirados ou somos obsediados. Então a gente está vivendo entre os espíritos, ou são os bons que nos inspiram, ou são os espíritos inferiores que estão nos obsediando. O Divaldo conta uma história de uma mulher que ela teria procurado ele, porque teria ido em um outro centro espírita, e ela chegou apavorada para ele, falando, Divaldo, fui num centro espírita, participei do passe, e me falaram que eu tinha 6 espíritos obsessores. O que eu vou fazer? Deles 6? Parabéns, que bom, são poucos. Eu tenho muito mais. Todo mundo tem, né? Então a gente não precisa se apavorar com essa informação, a gente precisa saber se defender. E tem uma outra historinha do Divaldo, que ele conta que por muito tempo eles tentavam tratar um obsessor que perseguia o Divaldo. Em reunião mediúnica, e ele aparecia e assustava e xingava, e não tinha jeito deles conseguirem dominar esse espírito. Até que um dia o Divaldo estava caminhando na rua e escutou um choro de um bebê. E ele achou um bebê no lixo. E ele pegou e ajuntou. Nisso, aquele espírito aparece do lado do Divaldo e fala para ele, você ama essa criança? O Divaldo falou, ainda não, mas eu tenho certeza que vou amar. Aí o espírito começou a chorar, porque era um filho dele em uma vida passada, que estava ali reencarnado, e quem salvou ele foi o Divaldo. Então, a gente não sabe o que levou esse espírito a obsediar o Divaldo por tanto tempo. Mas vejam como que o amor resgata as coisas e resolve problemas como a obsessão profundas, né, contra as obsessões graves. Basta a gente tratar o próximo com amor, que o mal não consegue chegar na gente, né? Se a gente tratar todo mundo bem, manter o pensamento elevado, que eu sei que não é fácil e ninguém consegue fazer isso 100% do tempo, mas a gente consegue se blindar, e blindar a nossa casa, blindar a nossa família. Eu trouxe aqui as várias expressões de um mesmo problema, os vários tipos de obsessão que existem, para vocês prestarem atenção e daqui a pouco se questionarem, né? Se eu conheço uma, será que estou vivenciando alguma delas? A gente tem a obsessão de encarnado para encarnado, que quando eu falo em obsessor, a maioria pensa em desencarnado, né? Acha que é só uma pessoa que morreu que está incomodando uma pessoa que está viva. E não é assim que funciona. Temos a obsessão de encarnado para encarnado, que é quando uma pessoa ela fica fissurada na outra. Seja por inveja, seja por ciúmes, e muitas vezes é confundido como amor, a obsessão de encarnado para encarnado. Querem ver uns exemplos? O marido chega para a mulher e fala, eu não quero que tu vá trabalhar fora. Eu gosto tanto de você, pode ficar aqui em casa, não precisa sair. Será que é amor ou será que é medo de perder? Será que é uma obsessão que quer deixar em casa? Não saia com as tuas amigas de noite, porque é perigoso, né? Eu gosto tanto de você, acho muito perigoso você sair de noite com as suas amigas. Será que é amor mesmo? Ou será que é uma obsessão? Outra que choca quando a gente para pensar. Obsessão de pais para filhos. Quantos pais vocês já viram que não deixam os filhos viverem a própria vida? Daqui a pouco o pai tentou ser médico a vida inteira e não conseguiu. Então ele tem um filho e ele quer que o filho seja o quê? Médico. E fica ali, né? Fazendo de tudo para que o filho seja aquilo que ele não conseguiu ser.
mas a vida é de quem? É do filho. Então parece que está fazendo uma coisa por amor, mas na verdade está obsediando aquele adolescente, aquela criança, para que ele haja conforme aquilo que você quer. Então precisa libertar, precisa deixar a pessoa vir. Né? Os filhos foram criados para o mundo e não para nós. A gente está aqui para educar, para orientar, mas tem que deixar eles darem esse passo. Senão a gente se torna um obsessor de encarnado para encarnado com os nossos filhos. Encarnado para desencarnado. Esse caso acontece muito quando uma pessoa que a gente gosta morre. Porque aí a pessoa não se conforma que a pessoa desencarnou, que o ente querido faleceu, e fica revoltado, e fica questionando Deus. Ai, por que o fulano se foi? Eu queria tanto que ele estivesse aqui conosco. Ele poderia estar aqui conosco. Estamos sofrendo muito com a partida. Óbvio, né, gente, que quando uma pessoa que a gente gosta desencarna, que a gente sofre. Eu não estou aqui diminuindo o sofrimento de ninguém. É claro que a gente fica triste, porque a gente quer que a pessoa que a gente gosta fique do nosso lado, não que fique longe. Ainda mais sem notícias, sem celular, sem nada, né? A gente quer as pessoas que a gente ama perto da gente. Mas, como dizem os mais antigos, ninguém fica para semente. Um dia todo mundo vai e cada um tem o seu momento aqui. Então, daqui a pouco, o tempo daquela pessoa era 20 anos aqui no planeta Terra. Não era 90. Daqui a pouco, o tempo que aquela criança precisava ficar aqui eram 2 anos. Não era até a vida adulta. Cada um tem o seu plano reencarnatório traçado. E a gente precisa respeitar a vontade de Deus e entender. A gente vai ficar triste, vai chorar, vai sentir saudades, mas a gente não pode se revoltar, não pode ficar com raiva de Deus pela passagem da pessoa, porque cada um tem o seu tempo aqui. E se eu fico com esse tipo de sentimento, eu não liberto o outro para que ele siga o caminho dele no plano espiritual, porque ele desencarnou e tem os planos dele para seguir lá, tem a evolução dele lá, tem o que aprender do outro lado. E eu estou segurando ele aqui para que ele não faça essa passagem. Obsessão de desencarnado para desencarnado. Então, nesse caso, as 2 pessoas faleceram. E aqui, o problema aconteceu enquanto eles estavam encarnados. Aí eles ficam com uma raiva tão grande um do outro que ninguém descansa em paz. Fica um querendo vingança do outro e enquanto estão desencarnados, continuam com raiva. Nenhum dos dois evolui espiritualmente, ficam os dois no umbral procurando vingança e ninguém sai do chão. Obsessão de desencarnado para encarnado. Essa aqui também está muito relacionada com o amor, porque a pessoa desencarnou e não quer deixar a família. Então ela fica revoltada. Por que eu me fui agora? Eu tinha tanta coisa para viver perto dos meus filhos, perto da minha família. Por que Deus me tirou do convívio deles agora? Então, o que essa pessoa faz? Não vai para o plano espiritual. Fica circulando aqui, né? Ela não parte e seguir o caminho dela. Ela fica aqui entre nós. Fica na casa, fica na escola. Então, ele entra em casa e ele fica pensando assim, poxa, por que ninguém está falando comigo? Ele demora para perceber que desencarnou, porque ele ainda está ligado no lar. Aí, daqui a pouco, a mulher dele se casa com outra pessoa, porque se passaram anos, mas ele está lá, achando que a mulher está traindo ele. Porque ele não se dá conta de que ele desencarnou e acaba ficando vinculado, então, na família. E também pela raiva, né, gente? E às vezes as pessoas não conseguem perdoar, então também ficam atreladas àquela pessoa que ainda está encarnada, no intuito de tentar vingança, de que aconteça um mal para outra. Então, por isso que a gente precisa sempre orar e tentar manter os pensamentos elevados para se proteger. Obsessão recíproca. É quando uma pessoa fica obsediando a outra. Aí eles vêm no centro espírita, pedem tratamento, é feito todo o tratamento de desobsessão, é feita a apometria, é feito tudo que existe para ajudar a pessoa. Só que eles estão tão viciados um no outro que eles não conseguem viver um sem o outro. Então eu tiro aquele obsessor de perto daquela pessoa e ela sente falta da pessoa. Então ela pede para voltar. Instintivamente, não é, eu quero você de volta, mas ela sente falta daquele sentimento, daquela pessoa, daquele aspecto energético, e a pessoa volta, porque ela abriu o campo de volta para ela. Então acaba tendo a obsessão recíproca. Um gosta de ficar com o outro, apesar de um estar fazendo mal para o outro. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. Aí eu trouxe um videozinho
para mostrar para vocês essa obsessão de si mesmo, porque é mais clara que eu. Oi. Fala logo o que você quer, eu tô ocupado. Eu não tenho tempo a perder nessa chamada mental com você. Cara, quanto ódio no coração, parceiro. Tá de parabéns, hein? Vou te falar, bateu até uma inveja aqui, porque eu... Oi. Fala logo o que você quer, eu tô ocupado. Eu não tenho tempo a perder nessa chamada mental com você. Cara, quanto ódio no coração, parceiro. Tá de parabéns, hein? Vou te falar, bateu até uma inveja aqui, porque eu tô conseguindo sentir nada. Tipo, tô numa deprê mesmo. Qual é, parceira? Qual é? Bola pra baixo. Cadê aquela obsessorona raiz? Hã? Que passou de júnior pra sênior e apenas 3 anos de perturbação. Cadê ela? Hã? Ah, mas eram outros tempos, né? Ali era tudo muito mais fácil. Era chegar lá, fazer a conexãozinha com a pessoa, acabar com a vida dela, ir embora feliz, bater a meta. Agora tá complicado, tem muita concorrência. Que concorrência? As redes sociais deles... Ó, não tem mais espaço pra gente não, escreve o que eu tô te falando. Nós vamos ser os últimos obsessores, daqui a pouco não dá mais pra gente. Ainda mais quando chegar esse tal desse 5G. Para de palhaçada, que isso? Tem coisas que são tiro e queda. Nada como uma boa briga pra desestabilizar a pessoa. Briga de família, isso é infalível. WhatsApp, tu acha que foi criado pra quê? Criar treta de família, né? O meu obsediado nem em grupo de família tá mais, já foi expulso. Então você vai direto na autoestima dele. Faz ele sentir a pessoa mais feia do mundo, a mais burra, a mais pobre. O Instagram já faz isso. Lá todo mundo é mais bonito, mais inteligente, mais perfeito. Cada post e história que ele vê, ele cai sozinho. Eu não preciso mexer um dedinho perispiritual. Ainda tem aquele combo feio e pobre, que é quando vê foto de harmonização facial que ele não tem nem dinheiro pra fazer. Então... que tal você mirar menos na estética e vai direto na habilidade dele? Faz ele se sentir um zero à esquerda, entendeu? Um sem talento. Ah, mas isso o TikTok faz. Ele até tenta fazer lá umas trends de dancinha e canto, mas... coitado, ridículo. Só ele que curte um perfil fake que é dele mesmo. Que tal então assim buscar assuntos polêmicos pra ele se irritar, assim? Tipo time que perdeu, briga política. Aí é que tem mais concorrência, parceiro. Tem Facebook, tem Twitter, tem até agora uns de voz também. Então ferrou tudo, pelo amor de Deus. Tá pior do que eu pensava. Então qual é a nossa função agora? Eles mesmos vão se acabar por conta própria? É muita humilhação perder pro aplicativo, né? Se não fosse pra espírito de luz... até se desculpava, mas para aplicativo. E você acha que para espírito de luz tá melhor mesmo, é? Que é isso? Quem tá fazendo essa voz? ASMR. Ninguém mais dorme com prece não, meu querido. Splash. Dorme, dorme, bebê. Eu acho que a gente vai ter que se atualizar, né? Não, pra mim chega. Chega, eu não quero mais esse job de obsessor. Ah, não, Ui. não, peraí, não faz essa cara. Não, olha pra mim. Quem é que tem muito rancorzinho nesse coração? Quem é meu demoninho da morte, meu ariano com ascendente escorpião? Quem é minha manguinha com leite? Quem é minha topada no dedinho mindinho? Internet travando? Meu bicho papão! Só para descontrair um pouco, né, gente? Mas é mais ou menos assim que haja obsessão. É assim mais ou menos que haja obsessão em si mesmo. Não precisa nem de obsessor para fazer a obsessão, né? Porque a pessoa ela fica se menosprezando, fica achando que todo mundo é mais bonito que ela, mais rico que ela, que é mais feliz que ela, que tem uma família melhor que ela. E vai
Quando vê, você está destruído e nem precisou do obsessor para fazer isso. Então, existe a auto-obsessão, quando a pessoa não se ajuda e fica vendo problema em tudo, né? E se menosprezando a cada coisa que acontece. Eu trouxe essa outra tirinha, né? Da obsessão do encarnado para o desencarnado. Então, a pessoa aqui no atendimento fraterno pedindo ajuda, falando que sente o marido sempre junto dela. E daí, do outro lado, o marido ali no plano espiritual pedindo socorro, porque na verdade é ela que não deixou ele fazer a partida. Então, a obsessão espiritual. Uma coisa importante que é de falar é que vocês não precisam se preocupar que qualquer medo, que qualquer raiva, que qualquer revolta vá abrir campo para a obsessão espiritual. Como eu disse antes, nós somos humanos e é normal a gente ter todos os tipos de sentimento. O importante é a gente não abrir essa rota para a obsessão. Sentiu raiva? Não dê espaço para ela. Sente, aprende a lidar com o sentimento, fecha essa porta e segue a tua vida. Porque se você deixá-la aberta, o obsessor vai aproveitar para entrar. Qualquer ideia fixa, negativa, que venha te perturbar emocionalmente, pode ser um sinal de alarme. Quais são, então, os tipos de obsessão? Nós temos a obsessão simples. Que a obsessão simples é essa que a gente mais vê. Que é quando a pessoa está perturbada, ela começa a perder um pouco o controle de si, ela começa a sentir mais raiva do que o normal, ela começa a sentir a presença de alguns espíritos inferiores falando ou tentando agir através dela, mas ela percebe que não é ela. Ela percebe que ela não é assim. Ela se conhece, ela sabe que ela não age daquela maneira e que tem alguma coisa de errado. Essa é a obsessão simples. A pessoa por si só pode vir procurar ajuda. Ela vem até o centro espírita pedir ajuda. Obsessão simples. Temos a fascinação. Nesse caso é um grau um pouco mais difícil de tratar. Aqui, o espírito obsessor ele é ardiloso, ele é hipócrita, ele fica simulando falsas virtudes. Então ele vai lá e fala assim: Luciane, eu acho que tu não precisa estudar para palestra, porque tu já é boa palestrante e não precisa estudar. Daí eu venho aqui, acontece o quê? O mal. Porque eu tô com meu ego lá em cima, achando que eu vou dar uma super palestra e na verdade eu não estudo. E aí? Chego aqui e não sai nada. Aí ele vai chegar para você e vai falar: não precisa se profissionalizar no teu trabalho, porque você já é bom o suficiente. Não precisa conviver com os teus amigos, porque eu acho que eles só te fazem mal. São pessoas inferiores a você, você precisa sair, parar de sair com essas pessoas. Sai desse grupo. A tua família, então, nem se fala. É um bando de gente invejosa. Não quero você perto deles. Acho que eles te fazem mal e vão, assim, minando a tua cabeça ao ponto de você acreditar e, de fato, se afastar das pessoas que realmente gostam e se preocupam contigo. Se você está ouvindo eu falar e está pensando que você está com fascinação, eu vou te dar uma boa notícia. Você não tem fascinação, você está na obsessão simples. Porque na fascinação ele perde qualquer noção de defesa, de conhecimento, ele não consegue perceber que ele está errado em hipótese alguma. Ele sempre vai achar que ele é o certo e as demais pessoas estão erradas. Então ele jamais vai chegar sozinho no centro espírita pedindo ajuda, porque ele tem certeza de que ele está bem. A subjugação já é um pouco pior que a fascinação, porque ele elege o corpo de encarnado como sendo seu. Então ele começou com a obsessão simples, não foi feito nada, foi para a fascinação, não foi feito nada, até que vem a subjugação. E aquele espírito, então, administra o corpo da pessoa como se fosse seu. E pode, inclusive, agredir fisicamente as pessoas, insultar através da subjugação. Aí sim precisa de um trabalho bem intenso de desobsessão para que a pessoa consiga sair desse grau. As consequências da obsessão são, então, o isolamento social, o medo, os conflitos internos e externos com as pessoas que te cercam. Pode chegar à loucura, porque a pessoa começa a escutar vozes, agir de forma totalmente diferente daquilo que ela agia. Pode levar a vícios, porque o espírito obsessor pode fazer com que você use drogas. O desânimo, doenças físicas que podem ser desencadeadas. O suicídio, que é a maior das tentativas deles, né? Fazer com que a pessoa cometa o suicídio. Psicopatias e a epilepsia. Olhem que interessante.
Tem vários casos que são atendidos nos centros espíritas, em diversos que eu conheço, de crianças e adultos com epilepsia que os médicos chegam num ponto e não conseguem mais tratar. Por quê? Porque entra no espiritual. Obviamente que não são todos que reconhecem. E obviamente que se você está fazendo um tratamento para epilepsia com médico, você nunca deve parar porque começou um tratamento espírita. Tem que fazer os dois concomitantemente. Porque se for uma obsessão, o centro espírita vai ajudar a retirar aquele obsessor dali e parar as epilepsias. Mas às vezes a intervenção do espírito é tão forte que leva a pessoa a ter as crises epiléticas. É assustador, mas é verdade. Como que o espiritismo pode auxiliar na desobsessão? Então, primeiro, esclarecer sobre o obsessor e obsediado, que é isso que eu estou fazendo hoje aqui com vocês, explicando quais são as características de cada, para que vocês se conheçam e percebam, eventualmente, se está acontecendo alguma coisa com vocês ou com alguém da família. Demonstrar a participação do enfermo. Esse aqui é o mais importante de tudo, porque a desobsessão não é um jogo que se joga sozinho, centro espírita e obsessor. É um jogo em que a vítima, a pessoa, precisa participar. Se a vítima, a pessoa que está sendo obsediada, não participar da desobsessão, não vai dar certo. Porque ela precisa ter o autoconhecimento e regar os bons sentimentos e cuidar com aquilo que ela pensa. Se ela ficar mantendo o pensamento sempre para baixo, não tem centro espírita que faça ela levantar. Ela precisa se ajudar. E utilizar a terapêutica espiritual para a cura da obsessão, que qual que é? É a prece. Então a gente pede que a pessoa faça a prece toda noite, né? Até o cara brincando ali, o pessoal nem reza mais de noite. Faça a prece toda noite. Reforma íntima, reconhece aquilo que você tem de ruim, daquilo que te perturba, para não abrir a brecha para os espíritos e tenta se corrigir. Água fluidificada no centro espírita, pega a aguinha fluidificada, deixa a garrafa lá no finalzinho da palestra, tu leva para casa para tomar durante a semana. Os passes, inclusive individuais, quando a pessoa está num grau de obsessão mais avançado, e fazer a desobsessão, então, o auxílio aqui no centro espírita desse trabalho. A autodesobsessão. Ninguém se engane, diz Ivone do Amaral Pereira. O obsediado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua própria autodesobsessão. Só vou conseguir me livrar do obsessor quando eu falar: chega, esse corpo é meu, quem manda nele sou eu. Só vai resolver quando eu fizer isso e eu tiver o controle da minha mente para não deixar que ele chegue perto de mim. O espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo, muito menos os médiuns ou alguém que lhe queira operar a cura. O obsediado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio e autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsediado. Ainda que o seu primitivo obsessor se regenere, sua renovação moral, portanto, será terapêutica, nos casos em que ele possa agir. Então, daqui a pouco, eu posso tirar e recuperar aquele obsessor que estava incomodando aquela pessoa. Mas se ela não se auto-melhorar, vem outro. Vem outro que vai ocupar o espaço daquele que o centro espírita tirou. Encerrando a palestra, tem essa frase de Buda: nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como os teus próprios pensamentos. E tem uma frase que é: diga-me o que pensas, que direi com quem andas. Então, pessoal, vamos orar, vigiar para manter o nosso pensamento elevado e não deixar que nenhum obsessor se aproxime de nós e da nossa família. Boa noite a todos. Obrigada pela atenção. Te visitar. Essas palavras foram profundas, né? Importantes. E que a gente consiga levar para casa no nosso pensamento que essa cura dessa obsessão é a nossa própria avaliação, né? É o nosso posicionamento perante aos problemas. Então agora com todos se sentarem confortavelmente, fecharem seus olhos, abaixarem as luzes, ouvindo os trabalhadores da casa.
Respirando profundamente, vamos nos conectando com a energia desta casa. Amado Mestre, encerramos nosso encontro agradecendo a Deus e a espiritualidade protetora por nos conduzir neste momento de aprendizado e reflexão. Que as lições compartilhadas aqui possam florescer em nossos pensamentos e atitudes, guiando-nos pelo caminho do amor, da caridade e da paz. Pedimos que a luz divina continue a nos iluminar e que sejamos instrumentos do bem, levando compreensão e consolo a todos aqueles que nos cercam. Agradecemos pela presença amorosa dos benfeitores espirituais que nos ampararam e inspiraram em nossa caminhada ao bem. Que as palavras partilhadas nesta noite encontrem moradas nos nossos corações, tornando-se sementes de fé, paciência e amor, capazes de florescer em gestos de compreensão e caridade. Que assim seja.